Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. Hoje a nossa convidada é Luísa Ferreira Nunes, engenheira florestal, que se tem dedicado a investigar, ensinar e divulgar a ecologia de insetos e a biomimética, ou seja, a imitação pelo homem de estratégias naturais para resolver certas questões. Ela é licenciada em engenharia florestal, fez o doutoramento no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e o seu trabalho de doutoramento levou ao Imperial College de Londres e à Universidade da Califórnia em Berkeley. Atualmente é professora de Entomologia e Ecologia da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco e investigadora no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Tem-se dedicado também à divulgação científica, é autora do muito recente livro Lições da Natureza, como o mundo natural nos ajuda a resolver problemas humanos. É também autora do podcast Lições Naturais, aqui no Público, onde leva os ouvintes numa viagem pelo mundo natural para descobrir as lições que a natureza nos pode ensinar. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, David e Carlos, muito obrigada. Olha, fala-nos um pouco do teu percurso. Estás a falar-nos de Castelo Branco, não é? Tu nasceste em Castelo Branco? Não, sou lisboeta. Então foste para o interior, é daqueles casos bem-sucedidos de ocupação do interior. Então conta lá, digamos, começando, não é preciso começar de pequenina, mas, por exemplo, quando entraste para a universidade, porque a engenharia florestal e depois a questão da ecologia, que está intimamente ligada à engenharia florestal. A engenharia florestal apareceu algo como que de novidade, que eu achei que seria muito interessante explorar, não tanto do ponto de vista produtivista, porque não era esse o meu interesse, mas do ponto de vista da ecologia florestal e da ecologia dos sistemas, foi sempre aquilo que eu gostei, os sistemas, os ecossistemas. E por isso, era um curso longo nessa altura, não é? Portanto, era 5 anos mais 1 ano de estágio quase, portanto era bastante longo. Tinha muitas cadeiras que eu achava que eram desnecessárias, mas era assim naquela altura. E foi interessante, sobretudo pelos professores que tive, que foram pessoas que me inspiraram imenso. E nessa altura eu percebi que queria ser professora também, por causa deles. Mas esses não eram os professores das cadeiras desnecessárias, suponho. Não eram. Quais eram as cadeiras desnecessárias, só por curiosidade? Por exemplo, investigação operacional, imensas matemáticas, imensas estatísticas, depois tinha outras, algumas já nem me lembro do nome, mas era extensão rural, quer dizer, eu particularmente não apreciava, não é? Não significa que não tivesse interesse, mas tinha uma componente de cadeiras mais ligadas à biologia, que sim, essas foram realmente aquelas que eram muito interessantes e que eram muito bem dadas pelas pessoas que as lecionavam. Muito bem. Olha, a certa altura vais fazer o doutoramento, já depois de ser engenheiro florestal, e aí vais viajar, vais estar em Londres e na Califórnia, certo? Como foi essa experiência? Portanto, antes disso ainda fiz o mestrado, mas depois o doutoramento eu fiz numa modalidade que durou muito pouco tempo na Universidade de Lisboa, que era o doutoramento com componente internacional, em que o doutorando poderia escolher uma ou mais do que uma universidades estrangeiras onde pudesse fazer uma formação académica. Portanto, uma formação que fosse necessária, que fosse um apoio à investigação que ia desenvolver durante o doutoramento. Inicialmente, desde sempre, eu queria ir para os Estados Unidos. Não era para Berkeley, foi para a Universidade de Riverside, na Califórnia, portanto, no sul, na South California. E então, era para essa universidade que eu queria ir, mas não consegui, nessa altura, obter a bolsa que precisava para fazer os estudos teóricos a formação teórica nessa universidade. Então, no entretanto, fui para o Imperial College e tinha um tutor, portanto, um orientador português, o professor Francisco Rego, e um inglês, que era o professor Simon Leather. E, portanto, o facto de ter estado mais ou menos 1 ano em Imperial College, foi interessante, sim, claro, foi interessante aquilo que aprendi, sobretudo com esse orientador inglês, mas eu queria ir para os Estados Unidos. E, portanto, no 2º ano tentei novamente e consegui a bolsa, e fui para os Estados Unidos, para Riverside, UCR. E foi espantoso. Posso dizer que foi o período mais feliz da minha vida. Então, mas depois acabaste também por ir para Berkeley, ou não?
Não, eu nunca estive em Berkeley. Não tiveste em Berkeley. Não. Eu estou a falar em Não, Berkeley isso aí porque é foi- a parte da Califórnia que eu conheço melhor. E fui lá ver as árvores, aquelas sequoias, aquelas coisas. Sim, eu aquelas também. florestas impressionantes, já deves ter visitado ali a região da Bahia. E, de facto, uma coisa que eu notei, as sequoias não, mas outras árvores são muito parecidas com as nossas, quer dizer, porque a latitude não é muito diferente, há a proximidade do mar, não é? Há algumas semelhanças entre a Califórnia e Portugal. Exatamente, eu costumava dizer para os meus colegas americanos, se vocês me pusessem aqui com os olhos vendados e me tirassem a venda e me perguntassem onde é que eu estou, eu diria que estou em Portugal. Porque havia no sul da Califórnia determinadas zonas que eram iguaizinhas ao Alentejo. Pois. Portanto, era como estar, enfim, havia carvalhos que não era a azinheira nem o sobreiro, mas que eram muito semelhantes, espécies muito semelhantes. E mesmo a própria aridez, rusticidade e, sobretudo, comparando aqui com a Beira Baixa, fazia-me lembrar muito esta zona e o Alentejo. Pois. E olha, e depois como é que te interessaste pela ecologia dos insetos? Eu comecei logo, assim comecei a lecionar, eu saí da universidade e comecei imediatamente a lecionar. E comecei a lecionar entomologia porque na minha universidade eu já era assistente da minha professora. Portanto, comecei imediatamente a ensinar entomologia e toda a vida, até agora, ensinei entomologia. Depois vieram outras cadeiras por acréscimo, porque nós não podemos só ensinar uma cadeira, não é? Tive várias, umas que eu gostava muito, outras que não gostava nada, mas tive que me adaptar como todos. Mas os insetos, porquê os insetos? Porque eu descobri muito cedo, já mesmo antes de ter ido para a universidade, que os insetos constituíam um mundo, um universo tão diferente, tão espantoso, tão bem adaptado, de criaturas maravilhosas. E a partir do momento em que comecei a estudá-las e vê-las através de lentes, então esse universo ainda se expandiu mais. De lentes, digamos, lentes de aumento, vê-los... De lentes de aumento, de lupas, digamos. Então, eu lembro-me que ainda era estudante, já estava nos últimos anos e fiz um trabalho sobre ácaros para uma professora minha e tinha que passar várias horas com lentes a fazer a identificação de ácaros. E depois quis saber mais sobre eles. E depois daí comecei a perceber a sua ecologia e o papel deles no solo. E tudo isso é uma cadeia imensa de diversidade, de dinâmicas tão espetaculares para mim, não é? Pelo menos, que explicam tanta coisa que nós não vemos a olho nu, que não vemos, não nos apercebemos. Aquele aspecto social, não é? Das formigas, que formam aquelas colónias. Acho que é o Edward Wilson, tem um livro monumental sobre A sociobiologia, não é? Não, sobre as formigas mesmo. Ele tem uma obra dedicada, é o autor também da sociobiologia, mas ele tem uma obra dedicada às formigas. Confirmas, Luísa? Sim, ele tem uma obra dedicada às formigas, mas os ácaros também são muito interessantes. Portanto, não sendo invertebrados agrupados em comunidades sociais como as formigas, são também muito interessantes e têm uma dinâmica muito interessante de mutualismo, de simbiose com determinadas plantas, que era o que eu estava a estudar naquela altura. Preferes os ácaros às formigas, não é? Não, eu prefiro sempre insetos do que ácaros. Do que ácaros, mas não... nessa altura, portanto, o que eu estava a explicar é que estava a fazer, ainda como estudante, estava a fazer um trabalho para uma professora minha, estava, enfim, integrada num projeto dela, e esse trabalho era sobre ácaros. Mas, a partir daí, os meus olhos começaram a andar sempre no chão, não é? À procura. E é um fascínio porque comecei primeiro por identificar, ia com os meus guias e, portanto, tentava identificar o meu número de espécies que encontrava. Mas depois é partir para outro tipo de conhecimento. É o que é que esta espécie faz no ecossistema? Qual é o seu papel? Qual é os ciclos de vida? Que metamorfose tem? E tudo isso era fascinante para mim. É o mundo. Posso É o parecer mundo muito estranha a dizer não é? isto. Sim, há outro universo debaixo dos nossos pés. Muito bem. E a dada altura também te começaste a interessar pela biomimética. O que é a biomimética? Podes-nos dar alguns exemplos da aprendizagem que podemos retirar da natureza? Sim, eu comecei a interessar-me pela biomimética logo após o doutoramento e foi por um mero acaso. Simplesmente porque ouvi Janine Benyus, que foi a precursora da biomimética, dar uma palestra. E então, nesse momento, convenci-me que teria que estudar biomimética e sim, fiz uma pós-graduação de 2 anos em biomimética no Biomimicry Institute. Isso foi antes do doutoramento ou depois? Depois, sim. Quer dizer, durante o doutoramento comecei-me a interessar, mas a formação mesmo oficial fila depois já do doutoramento.
alguns exemplos de como a natureza nos pode ensinar. Eu gosto muito do exemplo que foi o primeiro episódio do podcast que tive com o público sobre o escaravelho da Namíbia. E esse podcast até teve algumas curiosidades interessantes que não sei se vocês me deixam contar. Claro que deixamos. Porque o escaravelho da Namíbia vive no deserto, onde a água é escassa, não é? Então, ele tem uma estratégia excelente, que é, durante a noite, coloca o seu, imaginem, um escaravelho assim escuro, não tem nenhuma anatomia especial, tem, no entanto, nos hélices, que são as suas asas exteriores, uns biquinhos altos, portanto, umas protuberâncias, digamos. E durante a noite, ele eleva o último par de patas, portanto, eles têm 3 pares de patas, o último é geralmente um pouco mais longo, eleva e volta o seu corpo para o lado em que correm as brisas que transportam alguma umidade. Durante a noite as temperaturas baixam muito, essa água que é transportada pelas brisas fica retida nas tais protuberâncias das suas asas externas e quando começam a raiar os primeiros raios de sol, ele passa com as patas traseiras sobre o seu dorso, sobre as asas e encaminha todas as gotículas de água que ficaram presas nessas protuberâncias para a sua armadura bucal, para a sua boca. E, portanto, ingere a quantidade de água que ele precisa todos os dias. Podemos fazer isso também como ao escaravelho? E já é uma lição para nós? A lição foi estudar essas protuberâncias e construir estruturas com qualquer coisa parecida com essa estrutura das asas exteriores dos insetos e usá-las, por exemplo, para tetos de estufas. Os israelitas foram os primeiros a usá-las, na verdade. Noutras regiões também foram utilizadas como formas de coletar água do ar, por exemplo, mesmo em comunidades africanas. É comum ver já, feitas até de forma mais rudimentar, mas nas estufas, esse princípio foi usado para coletar a água durante a noite, que era transportada pelo vento, e ficava presa nessas estruturas e depois, durante o dia, essas estruturas viravam-se ao contrário, portanto, viravam-se para dentro da estufa e promoviam uma atmosfera úmida para aquilo que se plantava dentro da estufa. Portanto, aprender com o escaravelho. Aprender a estratégia do escaravelho para poder viver num lugar extremo. Aliás, os ecossistemas extremos são as criaturas que vivem em ecossistemas extremos são aquelas que nos dão as melhores lições. Claro. É sobre isso que falas neste livro, Lições da Natureza, que saiu na editora Contraponto e que tem, de facto, este subtítulo muito sugestivo, como o mundo natural nos ajuda a resolver problemas humanos. Tu aqui falas de outros animais também. Tens aqui outro exemplo que venha no livro? Outro exemplo, estou a falar dos exemplos mais conhecidos. Outro exemplo que há é o do velcro. Ah, sim. Isso há uma história, foi descoberto o princípio do velcro. Acho que foi, onde é que foi? Na Suíça? Onde é que foi? Foi na Suíça ou na Alemanha, já não me lembro bem. Sim. Alguém viu que havia Sim. nos vegetais aquela solução e fez igual. Exatamente, copiou aquele sistema de pinças que se encaixam e fez o velcro, mas a partir das protuberâncias também externas de uma semente, que vinha agarrada ao cão dele. Portanto, quando esse inventor que ia passear com o cão voltava com aqueles carrapiços todos no pelo, e ele foi perceber como é que se agarrava, e então percebeu que havia 2 tipos de ganchos que encaixavam, e foi assim que ele inventou o velcro. Muito bem. Estes exemplos ensinam-nos a olhar para a natureza de outra maneira, não é? Eu acho que é uma das grandes lições deste livro, é olhar para o mundo à nossa volta de modo a reparar o que é que a evolução biológica produziu e que proveito, que ensinamento é que nós podemos tomar isso. Não dará, tirar daí não dará para resolver todos os problemas, mas pode ser que ajude em alguns dos desafios que temos, não é? Dá para resolver muito mais problemas do que nós imaginamos. Boa. Muito mais mesmo. Na verdade, olhar para a natureza desta forma como uma biblioteca de ensinamento infinita, não é? Eu gosto dessa metáfora da biblioteca infinita. Que é resultante, como disseste, de milhões de anos de adaptação. Portanto, o que é que podíamos esperar de melhor? São milhões de anos de adaptação. Bem, há soluções da natureza que acabam por ser por tentativa e erro, mas são um bocadinho elaboradas, não serão as mais simples, não é? Algumas são muito elaboradas. Portanto, existe uma metodologia, para quem estuda biomimética, uma metodologia que é bastante interessante, foi algo completamente novo que eu estudei,
e que obedece a certas capacidades de abstração. Portanto, a pessoa, quando começa a estudar biomimetismo, tem uma componente prática bastante extensa, mas tem que se esquecer daquilo que sabe. E tem que partir para a observação de uma forma muito humilde. Portanto, sem carregar os seus conhecimentos, sobretudo, que acabam por ser muito úteis, mas numa parte mais avançada. E, portanto, a biomimética não é simplesmente nós olharmos para o escaravelho, vemos como ele faz, vou tentar fazer uma estrutura parecida com as asas dele para conseguir o mesmo efeito. Existe na metodologia muitos passos que o inventor, digamos, deverá contemplar para que o resultado final seja 100% sustentável. Os aviões não são como os pássaros, não é? Se imitassem os pássaros, não voariam da maneira que nós queremos que voemos. Sim, mas existem determinadas modificações nos aviões e outros transportes. Por exemplo, estou-me a lembrar do Shinkansen, aquele comboio super rápido do Japão, que foi desenhado por um engenheiro que tinha como hobby a ornitologia, portanto ele conhecia imensos pássaros e ia para todo o mundo ver pássaros. E ele pensou, porque havia um problema na concepção desse comboio inicialmente, é que quando ele saía do túnel onde circulava a alta velocidade e chegava às gares, fazia um estrondo, um eco, que era extremamente incomodativo. Então ele foi tentar encontrar na natureza uma espécie que passasse entre dois meios, neste caso o ar e a água, sem produzir qualquer barulho. E foi assim que ele transformou a parte da frente do Shinkansen ou do comboio bala, inspirado na anatomia do guarda-rios. Para quem observa guarda-rios sabe que eles entram dentro de água em silêncio. Eles entram a pique, com o seu bico absolutamente fusiforme e muito bem encaixado na cabeça. Portanto, eles entram dentro de água e não se ouve. Isto acaba por ser uma área absolutamente interdisciplinar, não é? Porque vai desde a biologia até, digamos, à engenharia. Exatamente. A mesa, nós, quando estamos a fazer a formação de biomimetismo, trabalhamos sempre em grupo. Isto também para espelhar o que é o mutualismo, a interajuda, que é algo... Mais uma forma de biomimetismo. Exatamente, que é a forma que a natureza usa, a interação. E por isso, a mesa de trabalho é sempre constituída por pessoas com várias áreas de conhecimento. O engenheiro, o arquiteto, o biólogo, o sociólogo, enfim, o psicólogo até, o informático. Os arquitetos há muito tempo que copiam coisas da natureza nas suas construções, não é? Sei lá, tanta coisa que eles vão buscar à maneira como as próprias árvores se organizam, etc. E fazem casas inspiradas por essas observações. Às vezes fazem uma coisa que não é biomimetismo, é bioinspiração. É criar estruturas ou edifícios ou partes de edifícios que podem, como tu disseste, inspirados num ramo, nos fratais, enfim, isso não é biomimetismo. O biomimetismo tem que associar sempre uma forma a uma função, que é o que a natureza faz. Não é só a questão de ser belo como há na natureza, mas é a questão de ser funcional como é na natureza. Exatamente. Uma coisa é bioinspiração ou biodesign, que nós podemos construir uma cadeira em forma de pato. Pronto, foi inspirada num pato, mas não sabemos mais nada, não cumpre nenhuma função associada a essa forma. Outra coisa é construirmos uma casa, um edifício, de uma forma modular, que é como a natureza constrói, que permite que o edifício seja dinâmico, que possa crescer, ou onde possam ser substituídas partes que se destroem. E não é assim que nós construímos, não é? Nós construímos blocos. Tu há pouco falaste em episódios interessantes relacionados com o teu podcast aqui do Público, Lições Naturais. Queres-nos contar algum deles? Claro, um muito interessante, mesmo relacionado com o primeiro episódio, que era sobre o escaravelho da Namíbia, um senhor que é militar e que estava na altura em que ouviu o episódio na Namíbia. E ele fez uma gentileza, sem me conhecer, de lado nenhum, fez a gentileza de apanhar areia do deserto da Namíbia, algumas sementes de plantas que ele encontrou e enviou-me. E que giro. Dizendo que naquele momento, no momento em que me ouviu, que por coincidência estava na Namíbia, que viu o escaravelho na Namíbia, porque foi à procura, e portanto teve essa gentileza. Mandou-te o escaravelho ou só... Não, mandou-me um saquinho com areia, que eu ainda guardo, com areia vermelha do deserto da Namíbia e algumas sementes de plantas e árvores que ele descreveu. Já estiveste na Namíbia? Não.
Isso tens de arranjar um destino, mas já estiveste em sítios, eu li aqui no livro, como o Alasca, por exemplo. Sim, eu atravessei o Alasca todo, sim. E qual é, então, de sítios do mundo onde tivesse gostado muito de ir, além, claro, da Califórnia e do Alasca? Eu conheci, portanto, eu tive essas formações na Universidade da Califórnia durante vários anos e tive o privilégio de poder viajar muito com uma professora minha, que depois se tornou minha amiga, e quando eu há bocado disse logo no início que foi o período mais feliz da minha vida, foi mesmo. Porque tive a sorte de poder ver não só animais, como paisagens monumentais, mesmo monumentais, lindíssimas. Tenho muitas memórias do mundo natural nos Estados Unidos, mas lembro-me especificamente no Alasca, no dia em que se começou a falar, um dia durante essa minha travessia, que eu ia com mais 3 pessoas, em que se falava do alce albino que tinha aparecido. O alce albino aparecem de vez em quando e são considerados pelas tribos de índios, pelas comunidades de índios, como um símbolo de qualquer coisa boa. E, portanto, o alce... Era um bom pronúncio, não é? Sim, o alce, exatamente. O alce foi fotografado aqui e ali, saía nas notícias e aquilo foi encantador para mim porque eu sonhava só constantemente em poder encontrar o alce. No final ele foi morto por caçadores, na verdade. Que pena. Como troféu. Olha, sim. uma coisa que eu gostei de ver aqui no livro foi os teus desenhos. Tens aqui desenhos. Tens outros livros com desenhos, não é? Eu faço uma agenda, comecei a fazê-la para os meus alunos há 25 anos. É uma agenda ilustrada. Todos os anos tem um tema novo, sempre relacionado com a natureza. O ano passado foram os felinos do mundo, muitas espécies de felinos do mundo, algumas que eu nem conhecia, que tive de pintar, e foi difícil porque alguns são tão raros que não há fotografias que sejam apropriadas para uma pessoa que desenha poder retratar alguns pormenores, não é? Então, todos os anos é diferente e faço há 25 anos e espero não deixar de fazer. Sim, mas tens outros livros publicados antes deste. A agenda não Tenho. sei se está nas bibliotecas, mas na Biblioteca Nacional fui ver a ficha e tens lá outros livros muito interessantes. Sim, tenho um que é sobre a Beira, que se chama Notas de Campo na Beira Baixa. É um livro grande de uma expedição que eu fiz na Beira e onde falei, onde escrevi aquilo que sentia, pensava, encontrava, do mundo natural. E é todo ilustrado. Tenho outro que fiz durante a pandemia, que se chama Silenciosamente, em que estive na natureza durante aquele período em que ninguém podia circular. Em que natureza tiveste? Onde foi? Foi na Beira Baixa. Na Beira Baixa, sim. Sim, mas que tive a possibilidade de ver como o mundo natural se transformava, como a natureza se transformou nesse período na ausência do homem e na ausência de atividades agrícolas, por exemplo. Como é que os animais eram encontrados, como eu encontrava os animais com tanta facilidade, animais selvagens, sobretudo aves, o aumento da presença de aves nos campos, e depois escrevi sobre tudo isso e ilustrei também. Como é que está a Beira Baixa, do ponto de vista... A minha família é da Beira Baixa. A ideia que eu tenho é que ela está muito cheia de pinheiros e eucaliptos. O que é que tu recomendarias visitar na Beira Baixa? O Parque do Tejo Internacional. Pois é para aí que eu vou, a Beira Baixa essencialmente. tem de estar em alta e com a Luísa Ferreira Nunes, a Beira Baixa vai passar a estar em alta. E nós também queremos acabar em alta, portanto, para terminar, nós queremos só fazer uma pergunta que é, tu obviamente tens uma veia artística que expressas na agenda que referiste e nas ilustrações e pinturas que fazes. Como é que desenvolveste essa tua veia artística? Na minha família há vários artistas, o meu pai também desenhava. Nós crescemos a desenhar. Genético. É genético, crescemos a desenhar e a gostar muito. O meu pai dava-nos cadernetas de cromos de animais. Nós, pequeninas, antes de ir para a escola, já sabíamos os nomes dos animais em latim. E então desenhávamos muito. Portanto, foi daí. Nunca fiz nenhuma formação. Só desenhas animais e plantas, claro? Não. Ou também tens outras ilustrações? Tenho assim, outras menos... ilustrações que habitualmente não mostro, mais de ilustração fantástica, digamos. Então, mas isto é fantástico e tens de fazer uma exposição dessas coisas na Beira Baixa. Também, mas gostas de literatura fantástica e desse imaginário também? Também. É impressionante. Aqui a Luísa Ferreira Nunes escreveu Lições da Natureza na Contraponto com desenhos seus
e ainda tem no seu portfólio alguns desenhos fantásticos que ela ainda não mostrou, mas que um dia, a pedido de várias famílias, talvez. vai mostrar. E é assim, olhar para o futuro, que terminamos este podcast. Obrigado, Luísa. Obrigado. Obrigada aos dois. Muito obrigada. E até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.